7 Mauro Aires e 11 Tonanha. Os 11 jogadores que vão iniciar esta partida de apresentação com o Benfica. Uma partida de apresentação com pouco público. Pode dizer-se que o público do Belenenses está nesta bancada central, o público do Benfica está na bancada central oposta. Repartem-se por isso os adeptos das duas equipas nesta apresentação do Belenenses e do lado benfiquista a afirmação de curiosidade relativamente à equipa encarnada depois das promessas deixadas na passada quinta-feira. Benfica com uma equipa substancialmente diferente de quinta-feira. Número 1 Brassar, 2 Marinho, 3 King, 4 Paredão, 5 Kennedy, capitão de equipa, 6 Bruno Caires, 7 Marcelo, 8 Maniche, 9 Assan, 10 Luís Gustavo e número 11 Panduru. O Benfica tem como suplentes Veiga 12, 13 Veríssimo, 14 Paulo Pereira, 15 Iliev, 16 Valdo, 17 Edgar e 18 Bruno Bastos. Presença de alguns juniores neste plantel benfiquista no estádio do Restelo. É, digamos, uma característica de Artur Jorge, que tem chamado com alguma regularidade aos trabalhos da equipa principal jogadores juniores. Uma informação que o Luís Miguel Pereira, um dos repórteres da SIC no Restelo, pode desenvolver. Luís Miguel Pereira. Há 2 juniores, ou melhor, há mais do que 2, porque Edgar também saiu o ano passado das camadas jovens do Benfica, mas há 2 que são caras novas nesta partida. Um já está a jogar, é Maniche, o outro está no banco, tem o número 18, é Bruno Bastos. Os 2 começaram no Benfica por volta dos 8, 9 anos, cada um deles. Desenvolveram no Benfica todo um percurso até chegarem aos séniores e aqui estão hoje prestes, um já a jogar e outro prestes a entrar nesta partida. São de resto jogadores que Artur Jorge fez rodar durante o ano passado pela equipa principal, a fim de testar as capacidades dos jogadores e de os integrar também no plantel do Benfica, e este ano tem então a grande oportunidade com a camisola do Benfica. É uma forma de Artur Jorge ir conhecendo os jovens que no Estádio da Luz se preparam nas equipas mais jovens. Do lado do Belenenses, Nuno Luz, as alterações são conhecidas relativamente à época passada, mas não deixam de marcar presença no banco também alguns juniores do Clube Azul. São apenas 2 júniores, ou melhor dizendo, um júnior e um jogador que o ano passado jogou na equipa júnior e este ano foi buscá-lo por João Alves a esse plantel júnior até à equipa principal. João Alves dizia-me há pouco que a equipa estava a entrar com o pé esquerdo neste campeonato nacional que se avizinha, já que dos 28 jogadores que compõem o plantel, 18 são da primeira divisão, os outros 10 vêm de divisões secundárias. E desses jogadores, dessas novas aquisições da equipa do Belenenses, muitas delas estão lesionados. O caso de Paulo Gomes, César Brito, entre outros. O Belenenses hoje não pode apresentar-se aqui na melhor força frente à equipa do Benfica. Apenas para completar, o Belenenses tem como suplentes Luís Ferreira, Raul, Nito, Miguel Mota, Rogério, Calila e Edson, e com 2 números repetidos, 11 Miguel Vaz e 9 Marco, completa-se o plantel do Belenenses para este jogo com o Benfica. 0-0 no estádio do Restelo. Belenenses e Benfica, duas equipas que na época passada tiveram prestações francamente medíocres e que para a época que agora começa se projetam perante os respectivos públicos, perante os respectivos sócios, com esperanças bem diferentes das que marcaram a época passada. Não vamos ter nesta partida todos os jogadores e, sobretudo, os jogadores mais importantes das duas equipas, ausentes por diferentes razões ou por estarem ao serviço das seleções nacionais. Caso do Benfica, que tem na seleção nacional Hélder, Paulo, Bento e Dimas, Calado e Pedro Henriques. Por lesão, por insuficiente preparação, não são ainda, tanto do lado do Belenenses como do lado do Benfica, os jogadores que eventualmente vão assegurar as principais posições que estão aqui, ou que vão estar em equação durante a época 1995-96. Para já a primeira informação de João Alves para a sua equipa é que está muito vento aqui no Restelo, não quer bolas por alto, quer que se jogue junto à relva. Do lado do Benfica, Artur Jorge vai incitando todos os jogadores, mas de uma forma mais especial. O número 8 é Maniche.
É um jovem júnior nesta equipa do Benfica, muito diferente da que jogou com o Milão na passada quinta-feira, mas relativamente ao vento, e tanto quanto me parece, o vento está a favorecer nesta primeira parte a equipa do Benfica. É verdade. E o Belenenses a confrontar-se com essa dificuldade de jogar contra o vento, que é bastante forte. Ivkovic, um guarda-redes veterano, jogador croata, tem 35 anos, passou pelo Sporting e agora quase se pode dizer que está na fase terminal da carreira, aliás, excelente, que tem desenvolvido aqui no Restelo e pela equipa do Belenenses. Ainda tudo muito indefinido nesta partida. Belenenses-Benfica, não se espera evidentemente um jogo de grande emoção, porque não há a decisão à volta do jogo, nada está em jogo, senão uma mera apresentação a adeptos e um jogo que serve, como outros, para que os técnicos consigam diluir dúvidas e escolher os melhores jogadores para o campeonato que se vai aproximando. Estamos a uma semana do início do campeonato nacional. Fernando Mendes, número 5 do Belenenses, e um excelente cabeceamento, ainda que a bola tenha descrito um arco e facilitado depois a intervenção do guarda-redes Braçar do Benfica. O jovem guarda-redes de 23 anos que regressa ao Benfica. Ele foi suplente de Bizarro na seleção nacional de sub-19 que conquistou o Campeonato do Mundo em Riad e foi depois o titular da seleção que conquistou o Campeonato do Mundo em Lisboa. Um remate de primeira de Maniche, o número 8, um jovem júnior do Benfica que Artur Jorge chamou a equipa neste jogo para confirmar ideias que foi recolhendo sobre o jogador, já que, como aqui foi dito, Artur Jorge chama com regularidade à preparação da principal equipa do Benfica, jogadores júniores, uma forma de motivar os jogadores e uma forma também de conhecer aqueles cujo percurso parece esboçar-se com mais nitidez a partir dos escalões jovens em que competem. Este Maniche é um jogador, segundo informações que recolhi, que joga sobre o meio-campo, como de resto já tiveram a oportunidade de ver. É um jogador ao estilo de Paulo Bento, salvo as devidas proporções, e dizendo também que nesta idade os jogadores não têm ainda uma posição definida no terreno. Vamos tentar adivinhar essas posições. Do lado do Benfica e na defesa temos Marinho do lado direito. Depois Paradão, numa marcação muito acentuada, a Mauro Aires, o número 10 do Belenenses. Ao lado de Paradão, King, e sempre que Mauro Aires se desloca, o vigilante benfiquista alterna. Passa de Paradão a King. Do lado esquerdo, capitão de equipa, Kennedy. Paradão, intervindo no jogo. Panduru, uma das esperanças do Benfica para esta época. Não esteve em grande evidência frente ao Milão, mas deixou evidentes alguns sinais da inegável categoria que já lhe foi apontada, nomeadamente nos jogos que o Benfica realizou na África do Sul. No meio-campo do Benfica, Manic parece a jogar sobre o lado esquerdo. Ainda que por ali surja também Panduru. Pelo menos nesta fase do jogo e no meio-campo do Benfica, ninguém a atuar pelo lado direito. Do lado do Belenenses, na defesa, Neves, número 2. Depois Lula e Paulo Madeira. E na esquerda, Fernando Mendes. Paulo Madeira fica mais para o que sobra do jogo de marcações dos seus companheiros. E Lula mais atento à marcação dos dianteiros do Benfica. Marcelo, número 7, a recuar no relevado para tentar libertar-se da marcação de um adversário. 3 jogadores do Benfica jogando muito perto uns dos outros no ataque. Marcelo com o número 7, Hassan com o número 9 e número 10, Luís Gustavo. Um regresso ao Restelo, agora com a camisola do Benfica. Do lado do Belenenses temos Mauro Soares, número 6, a jogar sobre o lado direito. E é também o capitão desta equipa do Restelo, depois de concluir ou melhor, de iniciar a sua 5ª época na equipa do Belenenses.
Mais atrás e no centro, parece-me estar a atuar o número 9, Chipenda. Sobre a esquerda, Tonanha. Um pouco mais avançado, Taira. E lá na frente, Tulipa pela direita e Mauro Aires, que fará seguramente as maiores despesas atacantes do Belenenses, aparecendo em toda a frente do ataque azul. Agora é Tonanha a conduzir a bola, número 11. O 9 é Chipenda, 26 anos. Muita gente benfiquista, muita gente do Belenenses, perto da grande área azul. Alguma dificuldade no passe. E considerando e atendendo aos primeiros minutos deste jogo, considerando o jogo da passada quinta-feira, em que a equipa do Benfica, com todas as suas vedetas, pareceu já bastante ligada e coesa, esta equipa, sendo de alternativa, não revela nestes primeiros minutos a mesma coesão, o que é natural, o contrário seria surpreendente. Lançamento longo para o lado direito, Marinho em velocidade a tentar chegar à bola, sem ter, no entanto, hipótese para isso. O árbitro desta partida é José Basílio, subiu este ano à primeira categoria nacional, tem 32 anos, está na arbitragem há 14 anos. É uma apresentação também aqui hoje de José Basílio, o árbitro deste Belenenses Benfica. Não são muito diferentes as médias de idades nestas duas equipas, pelo menos nestas que estão a jogar agora. O Belenenses, e considerando os 11 jogadores que estão em campo, está numa faixa etária de 26 anos. O Benfica, relativamente à equipa que apresenta de início, coloca-se na faixa dos 24 anos, quase 24 anos. Uma média muito baixa, mas há que considerar que nesta equipa há muita juventude. Paradão tem 23 anos, Kennedy 21, Braçar 23, Bruno Caires 19, Maniche 18. Hassan é o único jogador desta equipa que está na casa dos 30 anos. Fernando Mendes, número 5 do Belenenses, pressionado por Hassan, o número 9, o grande goleador da época passada, que não tem confirmado ainda no Benfica as qualidades que evidenciou no Campeonato Nacional ao serviço do Farense. Taira, número 7 do Belenenses, tem 26 anos. Paulo Madeira. Uma deslocação da Luz para o Restelo do Benfica, veio para o Belenenses esta temporada. Fica aí, fica aí. Vai, vai. Bruno Caires, o número 6, jogou no Belenenses na época passada, está agora no Benfica. É uma espécie de trinco na equipa encarnada. Nesta equipa encarnada está a jogar mais recuado que os companheiros da linha intermediária, um pouco à frente da defesa, mas a adiantar-se também muito quando o Benfica entra em situação de ataque. Marinho em grande plano, transferência do Sporting para o Benfica. Marinho, a quem Artur Jorge tem pedido frequentemente para avançar no terreno e para tentar os cruzamentos à linha. Artur Jorge tem do lado esquerdo da defesa um homem que pode fazer isso. Kennedy é um jogador pulsante e rápido. Joga muito bem com o pé esquerdo. No entanto, está a ser amarrado a uma posição devido à presença próxima de Tulipa, que está a jogar ali pelo lado direito. E essa é a dificuldade dos laterais do Benfica. Porque Kennedy está muito amarrado por Tulipa
e Marinho, muito amarrado pelo número 11 do Belenenses, Tonanha. O Belenenses tenta jogar com dois extremos bem abertos. Do lado direito, Tulipa, do lado esquerdo, Tonanha. Depois, Mauro Aires, mais avançado, entre os dois centrais do Benfica. E a maior preocupação de João Alves nestes primeiros minutos do encontro é que os jogadores do Belenenses estão a perder muitas bolas ali do lado direito. São pormenores como esse que servem aos treinadores em jogos desta natureza e que podem depois retificar ao longo da semana no trabalho conjunto dos treinadores com os jogadores. Este é o tempo em que tudo se permite ainda às equipas, antes da entrada em competição, em que os erros têm custos e custos em pontos. Benfica e Belenenses têm exemplos claros dessa situação, resultantes da última temporada. E até se permite que Edgar e Paulo Pereira estejam a assistir a este jogo quase ao nível do relevado, porque são tantos os suplentes do Benfica que não há bancos suficientes para eles se sentarem. Paulo Pereira e Edgar estão sentados no relevado. São mais os suplentes do Belenenses, são, se não me falham as contas, 9 suplentes. O Belenenses trouxe para este jogo os 11 que estão a jogar agora, mais 9 suplentes. O Benfica tem 18 jogadores, os 11 que estão a jogar e 7 no banco. E no banco do Benfica estão alguns dos jogadores que assinaram exibições notáveis na passada quinta-feira frente ao Milão. Iliev, Valdo e Edgar, por exemplo. Tulipa, número 8, a tentar lançar Mauro Aires. O passo foi curto. Hassan, número 9. Número 4, Paradão, veio do Tirsense para o Benfica. As duas equipas estão a jogar com a numeração ainda tradicional de 1 a 11 e depois os suplentes com números concordantes com essa situação. Mas a partir do início do Campeonato Nacional, e como sabem, passam a entrar as equipas num sistema de numeração que vai manter-se ao longo de toda a temporada. Marinho a levar bem a bola até a linha de fundo, mas depois para o cruzamento é que já não tinha qualquer possibilidade. Visão difícil e também pouca força para bater a bola para o cruzamento. Vimos Panduru no lado direito da equipa do Benfica, na pressão que desenvolvia sobre Fernando Mendes, e nestes minutos temos visto Panduru a correr toda a largura do relvado. Muitas vezes do lado esquerdo, mas a não resistir também a algumas saídas para o lado direito. É típico de Braçar, lances desta natureza. Ele é um guarda-redes muito frio, sem emoções fortes e visíveis. Mas Artur Jorge revirou os olhos e coçou a cabeça. Exatamente, Braçar ficou ali muito hesitante entre a tentação de se deixar ir no golpe de vista e pensar que a bola sairia junto às redes laterais, ou batendo nas redes laterais, e depois, no último momento, inquietando-se com a possibilidade da bola entrar junto ao poste esquerdo. Afinal, não aconteceu nenhuma das duas situações. A bola bateu no poste, saltou para a frente e não estava nenhum jogador do Belenenses para o remate. E João Alves tem sido uma constante ao longo desta primeira parte, grita insistentemente com os seus jogadores. Ele está mesmo a levar este jogo a sério.
Hassan a sair também muitas vezes da posição fixa de ponta de lança para levar consigo o adversário e abrir com isso algum terreno na zona central da defensiva do Belenenses, mas a verdade é que não tem sido acompanhado por nenhum dos defensores, dos defesas centrais do Belenenses. Paulo Madeira e Lula fazem uma marcação aos pontas de lança do Benfica com uma extrema flutuação. E quando o jogador recua, os defesas centrais do Belenenses ficam entregando a tarefa de vigilância do dianteiro do Benfica, Hassan, ao jogador que se encontre mais perto de Hassan. Número 4, Lula. Número 3, Paulo Madeira. Uma nova dupla de centrais na equipa do Belenenses. Podemos a espaços ouvir o som dos dois bancos nos alertas, nas ordens para o relvado. É também uma forma de manter permanentemente ativos e mobilizados os jogadores, chamando a atenção para os erros que vão cometendo. Artur Jorge não tem falado muito durante esta partida, de resto não é frequente Artur Jorge falar durante os jogos, nem sequer se levantou ainda. À exceção, olhou para o lado há pouco quando um bombeiro aqui mesmo ao pé do banco deixou escapar a expressão que maltratada está a ser a bola, referindo-se obviamente à qualidade do jogo. João Alves tem sido, por outro lado, o reverso da medalha de Artur Jorge. Jogo a ser disputado muito sobre o meio-campo. Está a jogar-se, vamos lá, entre duas linhas imaginárias que pudéssemos projetar entre as linhas limites das grandes áreas e a do Belenenses e do Benfica. Mauro Aires, toda a equipa do Belenenses muito recuada para depois partir rapidamente para o contra-ataque. Muito diferente do espetáculo do que tivemos na passada quinta-feira, o que não é de surpreender. Tivemos um Benfica-Milão com as principais vedetas das duas equipas e principalmente vedetas empenhadas no jogo. Agora temos um Belenenses-Benfica em que as equipas se apresentam com muitas alterações, mantendo-se ausentes algumas das figuras do Belenenses e muitas, quase todas as figuras do Benfica. Muito pouco organizadas ainda as equipas, também não surpreende, porque a época está praticamente no início. E há nesta altura remendos ainda muito grandes nas duas equipas, impedindo que elas apresentem a ligação que seguramente vão apresentar quando a época começar. E quando digo a época começar, quero referir-me ao Campeonato Nacional e forem as equipas obrigadas a apresentar os seus melhores jogadores, indispensáveis à conquista dos pontos e indispensáveis também à formulação de boas carreiras, objetivos maiores do Belenenses e do Benfica para esta temporada, depois do desastre da época passada. Um grande remate de longe de King ao lado da baliza, mas pudemos verificar muita força neste remate do defesa central do Benfica. Artur Jorge sabe que King tem um remate potente, previa talvez
que a bola pudesse rechaçar no guarda-redes e ficasse ali nas imediações da pequena área, e por isso avisou toda a gente para a recarga neste lance. Não surgiu, a bola saiu por cima. As situações de bola parada normalmente possibilitam a ocorrência de ressaltos que exigem uma extrema atenção dos jogadores. Nos pontapés de canto, nos livres, há sempre a possibilidade da bola bater em alguém e ganhar um ressalto inesperado. E o futebol moderno pede, sobretudo aos chamados goleadores, que mantenham uma atenção permanente nesses lances, por forma a que não desaproveitem ressaltos inesperados, sobretudo aqueles ressaltos que colocam os dianteiros de frente para a baliza e com condições perfeitas para o golo, se mantiverem a concentração necessária para terem ao mesmo tempo a visão da baliza, a noção do local onde a bola se encontra e numa fração de segundo poderem pensar e executar o remate. E além disso, este ano o Benfica tem 2 especialistas nessa matéria, Marcelo e Hassan. São os chamados jogadores de área, aqueles que jogam preferencialmente perto da pequena área. Fernando Gomes, o grande goleador do Futebol Clube do Porto, era um exemplo claro do goleador nessas situações. Estava permanentemente com os olhos fixados na bola e não desaproveitava uma situação de ressalto que lhe surgisse. Boa situação para o Belenenses, mas Tulipa ou Paulo Madeira fez o remate já em queda e para cima. Paulo Madeira apareceu pelo lado direito, mas já em queda e com o corpo virado para trás, deu subida à bola. Aí está Panduru a jogar no lado direito, número 11, uma das estrelas do Benfica 95-96. Bruno Caires, 19 anos, um jovem jogador benfiquista que passou do Restelo para o Estádio da Luz. E está aqui o retrato da equipa que quer João Alves esta noite aqui frente ao Benfica. Que quando cada jogador do Benfica tiver a bola em sua posse, quer que 2 jogadores do Belenenses caiam em cima. É uma necessidade do futebol atual, a pressão sobre o adversário que conduz a bola. Diz-se na linguagem técnica do futebol a essa tarefa, ou dessa tarefa, a tarefa de recuperação da bola. Cruzamento mal feito agora de Marcelo, ele bateu meio na bola, meio na relva, e a bola saiu direito ao guarda-redes Ivkovic. (0-0) num jogo pobre, um típico jogo de princípio de época, jogo de preparação. Marcelo a conduzir a bola, tem o número 7. Luís Gustavo, número 10. Agora Bruno Caires. O Benfica a tentar com alguma frequência o remate, mas sem acertar na baliza e sem que até ao momento tenha feito remates com qualidade. Estava a olhar para atrás da baliza de Ivkovic, estão Filipovic e Nené, com o professor Neca no meio. Fizeram uma dupla de ataque temível, e que jeito fazia aqui esta noite essa dupla de ataque do Benfica. Olhando para o banco do Benfica, Artur Jorge e Eusébio, outro elemento da equipe técnica do Benfica, formaram também uma dupla temível de ataque dos encarnados. Davam jeito estes jogadores agora. 4 goleadores, e um deles, Nené, tinha as mesmas características de Fernando Gomes do Futebol Clube do Porto. Era também um perfeito aproveitador de lances na pequena área. Agora bem jogado pelo Benfica, o passe para trás. Mas Hassan, ao puxar a bola para o lado direito, viu-se logo diante de 2 adversários e sem espaço para o remate. Mas foi um excelente lance.
A corrida em diagonal para a linha de fundo. Depois o cruzamento rasteiro e atrasado para o remate, que nestas circunstâncias deve ser espontâneo. Para isso pede a concentração do jogador que faz assistência ao lance, isto é, que acompanha visualmente o lance, sabe que a bola vai ser atirada para ali e, portanto, precisa de ter o pé pronto para o remate. Excelente. Excelente o cruzamento da direita e o remate. Não deu golo, mas no espaço curtíssimo de alguns segundos tivemos um belo lance na área do Belenenses e agora na área do Benfica. E João Alves teve um gesto bonito para o seu jogador. Gritou por Chipenda e fez-lhe com o polegar que tudo bem, foi ótimo este remate. Chipenda acompanhou sempre a trajetória da bola, calculou o ponto de encontro da cabeça com a bola, baixou-se um pouco para dar mais força ao cabeceamento. E agora está no chão. Dois lances que podem ter sido uma promessa de melhoria do jogo, que tem estado muito pobre até agora. Esticou o jogador do Belenenses muito a perna, foi depois atingido pelo jogador do Benfica também já em queda. São situações de algum risco numa fase prematura da época como é esta. Os jogadores não estão ainda muito bem preparados e tendem a mais facilmente contrair lesões. E por isso compreendo também que muitos dos jogos de preparação tenham alguma suavidade competitiva, pedindo-se aos jogadores que não arrisquem demais, porque por um lado pretende-se dar resistência, velocidade, enfim, as virtudes que o treino vão conferindo aos jogadores. E por outro lado procuram os treinadores que a equipa consiga níveis de ligação muito fortes. E estes jogos servem para detectar erros, verificar insuficiências e depois, durante o trabalho semanal, tentar fazer acertos que conduzam as equipas a um plano coletivo. Não digo perfeito porque a perfeição é quase impossível no futebol, mas para um nível de atuação excelente. Agora virou-se bem o jogador do Belenenses para virar a bola para um companheiro, mas saiu-lhe mal o passe. Mauro Aires. Poderíamos ter assistido a um excelente final de lance se tivesse resultado aquela viragem de Mauro Aires e quando aparecia já um companheiro pelo centro. Lula, número 4, jogador com 29 anos. Tonanha, bem a fugir pelo centro. Muito bem. Excelente o golo de Neves, excelente a jogada. Muito bem o Belenenses neste lance. E aí está, como um lateral do futebol moderno, aparece em posição decisiva. Deixou Kennedy de lado e depois com o pé esquerdo atirou com força. João Alves, sorriso estampado no rosto, a alegria de um treinador que a sua equipa está a ganhar. Ganhou o jogo claramente nos últimos minutos. Veja-se como ele torneou Kennedy. Terá havido ainda ali um toque do número 4 do Benfica, Paradão, a desviar um pouquinho apenas a bola do guarda-redes Braçar, mas todo o lance é muito bonito. Neves acompanhou o lance. Ele é o lateral direito do Belenenses, acompanhou o lance, acelerou quando imaginou que podia ser solicitado para essa jogada de ataque do Belenenses. Ficou com a bola, dominando-a na perfeição. Surgiu-lhe pela frente Kennedy e ele, com grande habilidade, torneou o jogador para depois preparar o remate com o pé esquerdo. Foi um belo lance de futebol e um belo golo. Aí está o Belenenses a ganhar por 1-0 ao Benfica e um golo que pode sacudir a turma encarnada e dar ao jogo a emoção que faltou durante boa parte
dos minutos já jogados. Arthur Jorge torceu o nariz para Mário Wilson, ajeitou o cabelo do lado esquerdo e olhou para o relógio na perspectiva de saber se ainda tem tempo de recuperar até o intervalo. E agora já ninguém senta João Alves aqui no banco do Belenenses. Fernando Mendes, número 5, o jogador que esteve no Sporting, no Benfica, no Boa Vista, agora no Restelo. Um lance típico de Fernando Mendes, a ida à linha de fundo para um cruzamento já em queda, para dar mais força à bola. Braçar agora esteve bem a sacudir o esférico, embora com o risco que resulte deste lance em que a bola é sacudida para a frente. E se alguém está atento e em posição de remate, apanha o guarda-redes no chão e não tem grande dificuldade em fazer golo. Há poucos instantes, junto aqui à linha, veio Paulo Madeira, queixando-se do joelho esquerdo, recebeu assistência, voltou para as 4 linhas. O Benfica com dificuldades e não está a conseguir responder ao Belenenses nesse aspecto, com dificuldades para flanquear a defensiva do Belenenses. Não tem sido fácil aos jogadores do Benfica atuarem pelos dois lados, pelos dois extremos, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Uma das razões resulta da circunstância dos laterais do Benfica estarem demasiado presos às suas posições, devido à presença próxima dos jogadores do Belenenses no lado esquerdo, o número 11, Tonanha, do lado direito, o número 8, Tulipa. Marinho e Kennedy não conseguem, só raramente conseguem passar a linha do meio campo. E os outros jogadores têm a tendência para estreitar o futebol do Benfica, canalizando para aquela estreita faixa central do relvado. Excelente execução agora de Manites, a dominar bem a bola e depois a atirar de primeira. O Benfica tem rematado bastante, mas não tem pontaria ainda. Panduru, número 11, Hassan, 9 e Luís Gustavo, 10, bem a escapar-se ao adversário do Belenenses e depois a ser castigado. Luís Gustavo, jogador do Belenenses na época passada, fez 4 golos no último campeonato e é um pormenor interessante referir que 2 jogadores que tiveram importância clara no número de golos conseguidos pelo Belenenses no campeonato saíram do Restelo. Luís Gustavo, 4 golos para o Benfica, João Pinto, 4 golos também para o Futebol Clube do Porto. Os grandes marcadores de golos no Belenenses sobrevivem Mauro Aires, que fez 6 golos. Mejida, ausente neste encontro, fez 3 golos. Aí está King de novo, a rematar com muita força contra a barreira. São 2 as formas tradicionais de marcação de livros, sobretudo nestas condições. Remate em força, fazendo encolher as barreiras e em função disso a bola passa. Há jogadores que vão ganhando fama por isso, pelo pontapé violento que têm, e quando os defensores se colocam na barreira, há sempre quem, num momento de receio, se encolha. Sendo que a outra situação pertence aos jogadores com mais talento técnico. O Belenenses perigoso na grande área do Benfica, embora com alguma dificuldade em encontrar espaço de remate em curtos espaços do terreno. Mas é claramente o Belenenses, nesta altura, a equipa que controla o jogo, por revelar um nível de ligação mais forte, jogando também com mais velocidade e tendo a virtude de poder jogar
com os dois extremos do relvado e colocando em dificuldades a defesa do Benfica, obrigado a abrir também para a cobertura dos jogadores do ataque do Belenenses. E aí estão as dificuldades a crescerem para o Benfica. Belenenses em velocidade, jogando pelos lados, fazendo cruzamentos muito fortes, muito tensos. Provocam dificuldades e sobretudo no aproveitamento dos ressaltos. Agora foi o número 11, Tonanha, que beneficiou de um ressalto para depois ladear o número 2 do Benfica, Marinho, rematar, mas já sem a noção da baliza, do local da baliza, e a bola saiu à direita. Está entusiasmado o público do Belenenses, calado o público do Benfica. Mas ouve-se agora o apelo dos adeptos do Benfica, um apelo ao despertar da equipa encarnada. Nuno Luz, João Alves, muito ativo no banco. Quer que Chipenda suba quando o Benfica parte para o ataque. E do lado do Benfica, Luís Miguel Pereira, nenhuma reação. Do lado do Benfica, a forma ativa estava só na boca de Artur Jorge, porque estava a mascar uma pastilha, mas agora já nem isso, porque acabou de cuspir a pastilha para o relevado. Aqui João Alves já vai quase com uma garrafa de 1,5 litro de água bebida. A temperatura é alta, mas só para um vento refrescante. Os jogadores do Belenenses a aparecerem soltos, tendo liberdade na marcação que os defesas do Benfica lhes estão a fazer. E neste lance o fiscal de linha ia preparar-se para dizer que a bola era do Benfica, mas o árbitro disse o contrário. Tonanha com Marinho numa situação frequente do futebol. E João Alves agora em grande plano, muito concentrado no jogo, o técnico do Belenenses. Ele, como o Artur Jorge, olham para a época 95-96 com um grande empenho, porque Artur Jorge conduziu o Benfica na época passada, numa época muito difícil para os encarnados. E o Belenenses esteve até à beira do fim do campeonato em perigo de descer de divisão. Os dois técnicos projetam para esta época coisas bem melhores. King, número 3 do Benfica, e perto dele Panduru, o jogador do Steaua de Bucareste, agora no Estádio da Luz, ao serviço do Benfica. O Benfica a tentar, e reparei nisso neste lance, a tentar acentuar também as marcações aos adversários, tentando impedir que os jogadores do Belenenses se mexam com o à vontade que vinham a revelar. O Belenenses a vencer por 1-0 o Benfica. Um excelente golo marcado por Neves, o lateral direito da turma azul. Numa das mais bonitas jogadas do desafio. Não foram muitas até agora. Registro sobretudo 3. 2 na grande área do Benfica, 1 na grande área do Belenenses. Fraca produção para o que já se jogou nesta partida de apresentação do Belenenses. Tonanha, número 11 do Belenenses, uma das figuras deste jogo. Tem jogado muito bem. Tonanha tem 20 anos. Falta de Lula sobre Marcelo.
Entrada impetuosa do defesa do Belenenses. Um lance que merece mais uma pastilha para a boca de Artur Jorge. 17 faltas até agora, representando 17 pequenas paragens no jogo. É um número considerável. E aí está King a tentar pela terceira vez o remate, tomando muito balanço. E agora passou a barreira e foi difícil a Ivkovic. À terceira tentativa, alguém na barreira do Belenenses se encolheu, a bola passou. Ivkovic estava na linha da bola, a bola levou muita força. Ivkovic não conseguiu agarrar de primeira. E quase ia dando golo, porque a bola se escapou a Ivkovic para o interior da baliza. Só que o guarda-redes estava um passo à frente relativamente à linha de golo e pôde virar-se e agarrar rapidamente a bola. Intervalo no estádio do Restelo. Repórteres Sica em ação. João Alves, você disse-me no início desta partida que o Belenenses estava a entrar com o pé esquerdo, muitas lesões, mas parece que não, a equipa está com o pé direito. Sim, está bem, em termos de, realmente do jogo em si, jogo jogado, acho que estamos a fazer uma boa partida e é evidente que há dois jogadores que eu tenho que destacar porque vêm diretamente da terceira divisão aqui para um jogo deste com o consagrado Benfica, que é o Tonanha e o Chipenda, e o que me realmente faz estar muito satisfeito redobradamente. Em relação às lesões, pois é evidente que há uma série de jogadores ainda que estão tocados e parados e esperemos recuperá-los para ter mais soluções para o campeonato. Luís Miguel Pereira com Artur Jorge. Artur Jorge, o Benfica não consegue dar a volta a este empolgado Belenenses? Eu penso que o jogo está a ser bem disputado, parte a parte, não muito bem jogado, porque há muito vento. E quando há muito vento é difícil jogar bom futebol, mas tem sido um jogo equilibrado, parte a parte, houve ocasiões de golo no parte a parte e vamos tentar, evidentemente, marcar gols na segunda parte. Um jogo necessariamente diferente do de quinta-feira? Todos os jogos são diferentes, são iguais e são diferentes. Artur Jorge, treinador do Benfica. João Alves, feliz. Artur Jorge, não preocupado, mas filosófico perante a realidade dos jogos diferentes. Este hoje com o Belenenses, relativamente ao de quinta com o Milão. Mas o Belenenses está a ganhar por 1-0, um excelente golo e merece estar em vantagem a equipa azul. A SIC e a Grundig sugerem. A próxima vítima, a seguir ao futebol, não perca mais um emocionante capítulo da sua telenovela da noite. Big Show SIC. Um divertimento total com muita música e surpresas para todos. Apresentado por João Baião. O que é que bebem as pessoas realmente atraentes quando têm sede? Exatamente o mesmo que o resto de nós. A imagem não é nada. A sede é tudo. Obedece à tua sede. Sprite. Para que haja sempre razões para festejar, temos mais de 140 balcões em todos os distritos do país. Crédito Predial Português. Grupo Tota. Peugeot 106 e 306 Cool. Uma série limitada com oferta do ar-condicionado. I'm gonna show you how to be cool. Here's how to do it. Peugeot 106 e 306 Cool. Alérgicos ao calor.
Conheça-os no seu concessionário Peugeot. A Philips inventou o vídeo Hi-Fi Turbo Drive. Rebobina cassetes de 3 horas em apenas 95 segundos. Precisão laser e Studio Picture Control, que garantem uma imagem límpida, viva, real. Turbo Drive da Philips. Rapidez é importante. Precisão só está ao alcance de alguns. Philips invents for you. Isto de ser comerciante e ter uma casa aberta, há duas coisas que podem acontecer. Ou se investe num negócio ou não se investe num negócio. Se não se investe num negócio, está o caso arrumado. Se se investe num negócio, há duas coisas que podem acontecer. Ou há dinheiro ou não há dinheiro. Se há dinheiro, está o caso resolvido. Se não há dinheiro, há duas coisas que podem acontecer. Ou vai ao Tota ou não vai ao Tota. Se não vai ao Tota, está o caso arrumado. Se for ao Tota, o crédito Tota Comerciante é mesmo o melhor que lhe pode acontecer. Crédito Tota Comerciante. Acontece o que você quiser. Fantástico! Domingos e Pedro Barbosa vão jogar juntos, mas sem ser pela seleção nacional. Can I get a Carlsberg, provavelmente a melhor cerveja do mundo. Mega Dance. Mega Dance é Dance Music. Agarra estes 24 mega êxitos. Mega Dance. Para que nunca faltem os motivos de alegria, temos o Crédito Habitação CPP Poupança Imigrante. Crédito Predial Português. Grupo Tota. Venha jogar futebol connosco. Remate você neste passatempo da SIC. No jogo Benfica Sporting, Edilson tem a bola. Como é que o lance vai acabar? A. Remata para fora. B. Remata à direita e Lê Magic defende. C. Faz golo. Telefone para o 0641 133 555 e escolha a hipótese correta. Informe sobre o grande torneio Coca-Cola no estádio universitário e ganhe diariamente magníficos relógios Casio. Cássio G-Shock. Paulo Portas, o mais recente candidato a integrar as listas do Partido Popular, frente a Carlos Candal, um dos mais antigos dirigentes do PS. Frente a frente na SIC. Ambos são cabeça de lista pelos seus partidos na corrida eleitoral em Aveiro. Ambos têm ideias que interessam ao país. Ambos aceitaram o desafio da SIC e vão estar connosco num grande debate. Duas gerações de políticos, duas propostas distintas para o futuro de Portugal. Segunda-feira à noite, às 23 horas, frente a frente, Paulo Portas, Carlos Candal. Fique preso aos encantos de John Presley, do André e da Catarina, mais da Fanny e dos WC. E já se vê, prenda-se a dois amores, os duques de Algés e da Fundo que regressaram da lua de mel, mas também ao Marco Paulo e à Cidália Moreira. Fica cigana do fado, a tua e demais ninguém. Para todos os que gostam de televisão em movimento, hoje à noite, Big Show SIC. Pastilhas digestivas Reni patrocinam o programa Big Show SIC. O Campeonato do Mundo de Sub-17 joga-se na SIC. Após a brilhante vitória frente à Costa Rica com 3 golos nos últimos minutos,
Portugal irá disputar os quartos de final com o Ghana. Os jovens portugueses voltam a sonhar com a conquista do cetro mundial. Venha apoiar a nossa seleção neste jogo decisivo. Não falte. Amanhã à tarde não perca o jogo dos quartos de final Portugal-Ghana. Os Patés La Piara patrocinam o Campeonato do Mundo de Sub-17. Imagens de novo do estádio do Restelo, ainda no intervalo. Para a segunda parte poderá ou não haver alguma alteração nas equipas, mas isso saber-se-á daqui a pouco. O Belenenses está a vencer por 1-0. Veja-se o lance em repetição. Excelente a descida de Neves, para depois ladear Kennedy, preparar o remate, fez com o pé esquerdo, ainda um ligeiro desvio provocado por Paradão, e o único golo da partida, e que coloca o Belenenses a ganhar justamente por 1-0. Belenenses que teve na primeira parte de um jogo pobre, teve mais protagonismo, e dentro desse protagonismo, dois protagonistas de que falaremos depois, Tonanha e Chipenda, dois jovens que vieram da terceira divisão para o Belenenses. Voltamos já a seguir. Se para cada desejo houvesse um fruto, como há para a sede, o prazer seria permitido e universal, porque toda a sede é igual. No sumo original de cada fruto, a vida. Toda a vida é uma só. Porque aquilo que toda a raça humana bebe é para matar a mesma sede. A sede de uma raça. Da raça Parmalat. Parmalat. Sumos e néctares. Só há um corpo. No relevado do Restelo está já a equipa de arbitragem. Não vai demorar muito até que comece a segunda parte. Ao fim da primeira parte, o Belenenses a vencer por 1-0. Não há sinais de substituições nas duas equipas. Vou pedir essa informação aos repórteres da SIC. Limitam-se alguns jogadores do Belenenses e alguns jogadores do Benfica a fazerem troca de bola junto aos bancos, mas sem daí transparecer nenhum sinal de aquecimento forte que indicie a entrada no jogo. Nuno Luz, do lado do Belenenses. Não vai para já haver substituições. Luís Miguel Pereira, do lado do Benfica. Na equipa do Benfica estão os 7 jogadores, também sem sinais de poderem entrar na segunda parte. Regressa o Belenenses ao relevado. O Belenenses que está a vencer por 1-0 e, tal como o João Alves sublinhou no final da primeira parte, dois jogadores estranhos, e estes estranhos entre aspas, ao futebol de primeira divisão. Eles entram na primeira divisão vindos da terceira divisão, ganharam algum protagonismo, mas estamos a ver imagens de um dos remates de King, um dos livros de King, aquele que mais violentamente passou a barreira da Belenenses, e com defesa difícil de Ivkovic. David Borges. Sim, sim. Ainda antes do início da segunda parte, vai ser possível talvez falar com o Edgar, que já goza da popularidade evidente de uma estrela do futebol. Está a dar autógrafos nesta altura a alguns elementos mais jovens que assistem a esta partida. Edgar, uma pequena interrupção. É já uma estrela. Não, nunca pensei nisso, né? Eu estou aqui, sou jovem, estou aqui para aprender. E de certeza que cada dia que passa, cada minuto que passa, o objetivo é aprender mais e evoluir mais. Isso que eu tenho. Os 1001 elogios que lhe têm sido feitos pela imprensa não o perturbam nada? Pode ser 1002, 1003. O mais importante é que os técnicos e o grupo dizem, com muito trabalho e muita dedicação, vou evoluir mais, que é o meu objetivo.
Edgar era júnior o ano passado, é a grande esperança do Benfica para esta época. Tem 18 anos e jogou muito bem na quinta-feira frente ao poderoso Milão. Vamos para a segunda parte do Belenenses-Benfica, sem alterações nas duas equipas. E vamos ver se o jogo ganha relativamente à primeira parte. Período durante o qual não tivemos mais de 4 ou 5 lances de grande futebol. Árbitro José Basílio a assinalar um livre contra o Belenenses, numa tentativa de Hassan passar por dois adversários, um deles segurando-lhe o braço esquerdo, prendendo e desequilibrando. Livre muito perto da linha limite da grande área do Belenenses, e King, o número 3, já se deslocou para o local onde se encontra a bola para a quarta tentativa. Ele na primeira parte marcou 3 livres, todos com força. Ele tem um pontapé poderoso e no terceiro livre provocou mesmo sérias dificuldades a Ivkovic. Agora é contra o vento. Mas como habitualmente tomou muito balanço, King, e a barreira está formada. A distância a 24, quase a 25 metros. Remate fortíssimo, uma vez mais, de King. Podemos ouvir o som da bola a bater na barreira do Belenenses. Ganha o Benfica um canto. E está o Benfica a ganhar o marcador de livres quando se impuser a marcação com força. Movimentações normais na grande área, nos momentos de pontapé de canto. A bola atirada muito para trás. Bruno Caires, número 6, jogou no Belenenses na época passada. Luís Gustavo, 10, outro jogador que esteve no Restelo na última época. Hassan a receber a bola de costas para a baliza, Panduro a receber o passe também de costas para a baliza. E isso alarga as dificuldades de um jogador que precisa de ter a baliza nos olhos. Este jogo não tem produzido lances de grande espetacularidade, mas já tivemos alguns e por isso chamo já a atenção dos senhores telespectadores para uma novidade na televisão. E depois deste jogo vamos ter um resumo dos principais lances com um grafismo que vai permitir perceber melhor o desenvolvimento de cada um desses lances. Um resumo elucidativo da forma como os principais lances do jogo foram desenvolvidos e um resumo que faz emergir pormenores de grafismo espetaculares. Depois deste jogo, poucos instantes após este Belenenses-Benfica. Tonanha, número 11, uma das figuras do jogo. Tem 20 anos, veio do Friamundo para o Belenenses. Uma promessa do futebol português. Um jogador que chega agora à primeira divisão, com 20 anos. Imagens espetaculares captadas por uma câmara instalada numa grua, situada atrás da baliza, agora nesta segunda parte defendida por Brassar. Canto bem marcado, defesa apertada de Brassar. Neves, número 2, o autor do gol do Belenenses, para a execução do lançamento. Situação favorável para o Benfica, pode ter 3 jogadores contra 2, 4 mesmo,
porque aparece Panduru também pela direita. Hassan derrubado por trás. Mauro Soares foi em perseguição de Hassan. O contacto físico provocou a queda de Hassan. Mauro Soares colocou a perna direita à frente da perna esquerda do jogador do Benfica. A queda era inevitável, a falta também. E o árbitro José Basílio, uma novidade na primeira divisão, ordena a marcação de um livre. Desta vez, Panduru pode tentar a marcação, como se diz na bancada, em jeito. Mais uma vez a chamada de atenção de Artur Jorge para a recarga a este remate de Kennedy. Kennedy ou Panduru. Afasta-se Panduru. É a tradicional dificuldade na formação da barreira. A distância do livre 23 metros,3. E um jogador de Belenenses caído. Hassan ali num jogo corporal com o jogador do Belenenses. E depois o cotovelo de Hassan. A reação do jogador do Belenenses. E o jogador do Belenenses, Mauro Soares, a queixar-se depois. Troca de gestos entre Hassan e Mauro Soares. Gestos vigorosos. E o árbitro perto devia ter resolvido imediatamente esta situação. É sempre difícil a formação da barreira em situações deste tipo. Kennedy ou Panduru. Kennedy vai atirar em força se marcar o livre. Panduru vai atirar em jeito se for ele a correr para a bola. Exatamente. E o golo. Golo de Panduru. No Dialbar da segunda parte, o Benfica chega à igualdade por Panduru. Num livre muito bem marcado. Desta vez, a opção benfiquista não foi pela força do remate de King. Foi pela suavidade do pontapé de Panduru. Panduru vai atirar com o pé direito. A bola sobrevoando a barreira e entrando junto ao poste direito da baliza de Ivkovic. Muito bem marcado o livre. E é muito difícil ao guarda-redes evitar o golo em situações destas, quando o livre é assim marcado, com esta delicadeza de toque e com esta colocação da bola. Ganha o jogo animação ou pode ganhar com esta igualdade? Nuno Luz, houve alguma reação de João Alves? Não, apenas se levantou do banco, ficou sem contestar. Luís Miguel Pereira, a marcação do livre por Panduru foi uma decisão interna da equipa ou houve indicação do banco? Pareceu-me que foi uma decisão da equipa, porque Artur Jorge até contava que fosse o próprio Kennedy a marcar o livre. Entretanto, a receita para os próximos minutos conteve-se numa palavra de Artur Jorge: continuar. 1-1 neste Belenenses-Benfica, jogo de apresentação do Belenenses. O João Alves diz agora que quando houver um lance parecido com o do gol, os maiores têm que ficar do lado de fora da barreira, ao contrário do que aconteceu. Ou seja, os jogadores mais altos da equipa. Tocado Panduru, livre contra o Belenenses. O golo do Benfica, marcado de livre por Panduru, leva-nos a esse pormenor importantíssimo do futebol, de que resulta do bom aproveitamento de lances de bola parada. Artur Jorge é claramente um adepto do treino de lances desse tipo, considerando que os livres representam potencialmente muitos golos durante uma época e é preciso preparar bem a marcação de livres perto da grande área adversária. E imediatamente a seguir ao livre, Artur Jorge disse um segredo a Mário Wilson, contando porventura alguma situação semelhante que terá acontecido em algum desses treinos.
O Benfica tem alguns jogadores excelentes para lances de bola parada. Vimos agora este livre superiormente marcado por Panduru. Valdo é outro dos jogadores credenciados para a marcação de livres. Ele tem também um tipo de marcação do tipo de Panduru, atirando a bola suavemente e em arco, escolhendo o ângulo e atirando depois com grande precisão. Mas não chega, é preciso também encontrar a alternativa para os livres marcados com força, sobretudo quando a bola está colocada a uma distância mais larga da baliza. Artur Jorge manda King e Paredão para a área do Belenenses. São dois jogadores altos, King e Paredão. E são dois jogadores altos também. Lula agora batido infantilmente. Ele correu para a bola, mas falhou o salto. Falhou, digamos que, a relação entre a distância e o ponto de encontro com a bola. Tulipa. E Neves a receber, mas muito apertado por Kennedy. Entrou Kennedy com o corpo todo. Mauro Soares, excelente abertura, mas com força demais. Correu bem acompanhando o lance. Chipenda, outro dos jovens que vem da terceira divisão para a primeira divisão. Olha, e agora João Alves mandou levantar do banco todos os jogadores, até mesmo o guarda-redes suplente Luís Ferreira, para fazerem exercícios de aquecimento. Chipenda é mais velho que Tonanha, tem 26 anos. Veio para o Belenenses do Atlético da Malveira. Luís Gustavo a tentar jogar com Hassan na grande área do Benfica, saiu-lhe mal o último passe. Hassan também vinha de lado para a baliza, não teria grandes possibilidades de poder rematar. Aí está em grande plano o número 9 do Belenenses, Chipenda. Mauro Soares. Bola para fora. Uma informação gastronómica suplementar. Artur Jorge abandonou o pacote de pastilhas e fala agora muito mais para dentro de campo. Chipenda, número 9. Vai o Belenenses nesta situação. Falhou ali o remate de primeira de Mauro Soares. Quando o jogador está de frente para a baliza e a bola é recebida como recebeu Mauro Soares, isto é, em boas condições, redonda, como se costuma dizer na gíria, impõe-se o remate espontâneo, o remate de primeira. Assim ganham os jogadores também algum à vontade na movimentação na área e no exercício do remate, desta forma assim, espontânea e rápida. Curiosa a manifestação de João Alves para o árbitro da partida. Claro e frontalmente disse ao árbitro: as faltas são para marcar para os dois lados. Árbitro José Basílio está há 14 anos na arbitragem, tem 32 anos, subiu este ano à primeira categoria nacional. Luís Gustavo, ex-belenenses, a ser afastada a bola por Chipenda. Mais um livre perto da área do Belenenses. E mais um livre para King marcar, pelo menos segundo as ordens de Artur Jorge. King atira bem com o pé direito, Kennedy bem com o pé esquerdo. Digamos que esta posição favorece o remate com o pé direito. E Lula e Paulo Madeira já estão na barreira, como João Alves tinha pedido. Um autêntico estouro, como se costuma dizer no futebol.
E a bola passou perto da baliza de Ivkovic. Vai ganhando experiência King na marcação de livres. E pode estar a tornar-se numa alternativa nestes importantes lances de bola parada. Numa alternativa à técnica de Panduru ou Valdo. É um jogador vigoroso, King. Não tem uma técnica por aí além, mas é um jogador alto, corpulento, que entra vigorosamente nos lances, tem uma presença intimidativa. Agora 2 lances espetaculares. Primeiro King a tocar a bola já em desequilíbrio e o seu parceiro do lado, o número 4, Paradão, a cortar já em queda também. Artur Jorge concentrado no jogo. Ele tem, esta época, muitos jogadores e condições para formar uma excelente equipa. E tem conversado também muito com Mário Wilson ao longo de toda a primeira parte e nesta segunda também. Olha, e vai haver substituição na equipa do Belenenses. Vai entrar Miguel Mota, vai sair Chimpenda dentro de instantes. Mauro Aires sem companhia neste cruzamento. Muito chegado à baliza, muito chegado ao guarda-redes o cruzamento. Mas também estavam os seus companheiros muito longe da bola se esta eventualmente tivesse sido atirada para 2 ou 3 metros à frente de Braçar. Nesta segunda parte o Belenenses não tem sido muito forte no ataque. O Benfica nesse aspecto está a ganhar alguma vantagem aos azuis. O árbitro, todas as dúvidas são para eles, King e Paradão para a área. E percebo algumas críticas do banco do Belenenses dirigidas ao árbitro. Julguei perceber uma frase dizendo que em todas as dúvidas, ou nas situações em que tem dúvidas o árbitro, decide sempre a favor do Benfica. Julguei ter percebido a voz de Pietra, mas não tenho a certeza. Chipenda, abrindo para o lado direito, Neves. Mas depois o corte de Marcelo, número 7. Outro goleador contratado pelo Benfica esta temporada veio do Tirsense. Esteve em competição com a Assan quase até ao fim do campeonato. Substituição no Belenenses, saída de Miguel Mota. Aliás, entrada de Miguel Mota e a saída de Chipenda, muito aplaudido. Recebe agora também o cumprimento de João Alves. Chipenda, um dos protagonistas deste jogo, 26 anos, 1,84 m, 78 kg para quem gosta destes pormenores. Chipenda, está aqui perto de mim. O que é que sente um jogador que vem da 3ª divisão e defronta o Benfica? Uma grande satisfação, mas acima de tudo uma grande oportunidade de poder demonstrar que mesmo na 3ª divisão há valores que podem jogar a este nível. Prevê-se uma grande época para si? Pelo menos João Alves aposta nisso. Isso é uma coisa que o tempo depois dirá. Eu, por mim, vou trabalhar para domingo a domingo conseguir melhorar e fazer sempre melhor. Chipenda, para já hoje, uma revelação da equipa do Belenenses. E o Benfica teve uma boa situação de ataque, com uma frente de 4 jogadores, mas a Assan quis resolver o problema sozinho e acabou por perder a bola quando tinha jogadores em movimento pelos 2 lados do campo. O lado direito pelo lado esquerdo não era difícil a opção de passe. Artur Jorge não gostou mesmo nada desta atitude da Assan. A 1 neste Belenenses Benfica, a apresentação do Belenenses ao público azul. Mais palmas para Chipenda, que abandona agora definitivamente o relevado.
Público do Belenenses agradado com esta aquisição oriunda da terceira divisão. E Tonanha disse que na terceira divisão há valores que acabam por ser aproveitados. Porventura não haverá atenção sobre os muitos valores, para além do Chipenda e do Tonanha, que andam na terceira divisão. Desplante de King, aproveitamento de Mauro Aires. E depois ressarciu-se o defesa do Benfica, King, evitando o cruzamento. Braçar bem, a sair de entre os postos. Fernando Mendes a aparecer agora muito sobre... Aliás, não é Fernando Mendes, vi-lhe apenas o número 5, é o número 15, Miguel Mota. Marinho a fazer falta. E o João Alves protesta mais uma vez. E o público também. Estes jogos particulares servem também para que os árbitros consigam níveis de presença em campo que possam depois mantê-los em condições excelentes ao longo de toda a época. São jogos destes em que tudo se perdoa aos jogadores. Interessa também que se perdoe aos árbitros. E o João Alves virou-se para o árbitro e disse, finalmente. José Basílio está a fazer praticamente uma estreia no futebol deste nível. Promovido esta época à primeira divisão. Está a experimentar-se com o futebol da primeira divisão. Futebol que vai encontrar ao longo da época. Olha, e mais uma vez, Paulo Madeira vem à linha receber assistência. Livre frontal, Fernando Mendes junto à bola, Mauro Soares também, ao Mauro Aires. Grande remate ao poste e a recarga contra o corpo do Braçar. Espetacular o tiro de Mauro Aires. A bola a bater com muita força no poste direito e depois a recarga também violenta, mas aí já com o guarda-redes Braçar na linha da bola. E dentro de instantes vai haver nova substituição na equipa do Belenenses. Vai entrar Kalila, vai sair Taira. Do lado do Benfica não há esboço de nenhuma alteração. Número 17, Kalila, 23 anos. Vem da Académica. É falta de João Alves mais uma vez. Vamos a ver de novo o livro. Remate estupendo do Mauro Aires, que levou a bola a bater com estrondo 115 km/h. A velocidade da bola neste livre. Está feita a segunda substituição no Belenenses. Saída de Taira e entrada de Kalila. Cumprimentado também por João Alves, aplaudido também pelo público azul. Tulipa a ser literalmente atropelado por Kennedy. Livre contra o Benfica. E esta segunda parte vai decorrendo sem grande emoção. Com o Belenenses a tentar chegar mais vezes à baliza do Benfica, depois de uma entrada forte do Benfica na segunda parte. Em termos ofensivos, os encarnados
diluíram-se bastante nos últimos minutos. O Belenenses ganhou de novo algum ascendente, ainda que a grande situação tenha surgido num livre marcado por Mauro Aires com muita força e que levou a bola a bater com estrondo no poste direito da baliza de Braçar. Miguel Mota, um jogador que veio do Águeda para o Belenenses. Excelente a abertura para Mauro Aires. Ganhou o lance junto à linha de fundo, mas King a colocar-se na linha da bola. Passou Mauro Aires bem por Kennedy, fazendo-lhe uma finta larga. Mas King acorreu rapidamente a compensar o facto de Kennedy ter sido ultrapassado sobre a linha de fundo. Marinho! Aqui, marcação! Marico, Costa, Marico! Paulo Madeira na área do Benfica. Depois a bola ali a ganhar ressaltos inesperados. Os jogadores do Belenenses não estavam preparados para o ressalto. E essa é a concentração necessária a dar aos jogadores para situações específicas do jogo. E João Alves tem, de resto, alguma graça aqui no banco. Há poucos instantes virou-se para Pietri e disse: os putos estão mesmo a jogar bem. Do lado do Benfica, Luís Miguel Pereira, não há nenhum indício de substituição. Mantém-se a jogar a equipa que alinhou a partida. Artur Jorge já olhou nos últimos minutos por 2 ou 3 vezes para os suplentes, nomeadamente a quando das 2 alterações na equipa do Belenenses, mas até agora não há esboço sequer de nenhuma alteração para o Benfica. E é preciso não esquecer que o Benfica tem amanhã um outro jogo na festa de homenagem a Veloso. Um jogo onde se prevê que já entre pela primeira vez em competição esta época João Pinto. Ainda falta João Pinto ao plantel do Benfica. Um plantel numeroso. Veja-se a equipa que jogou na passada quinta-feira frente ao Milão e a equipa que está a jogar agora com o Belenenses. E um plantel com uma qualidade acima da média. Ricardo, Paulão e João Pinto impedidos por lesão, ainda que João Pinto possa reaparecer amanhã. Isto do lado do Benfica. Hélder, Paulo Bento e Dimas na seleção A. Calado e Pedro Henriques na seleção de Esperanças. Do lado do Belenenses faltam alguns jogadores cujos nomes indicam à partida fortes possibilidades de presença no 11 azul. Casos de César Brito, de Fertu e de Megide. E agora o banco do Belenenses levantou sem massa para dizer que houve ali falta. O jogo tem muitos contactos físicos. O árbitro é inexperiente. É uma estreia na primeira divisão nacional. A tendência é para apitar a tudo. Embora às vezes não apitando nada em relação a lances que justificam a intervenção. É também normal que haja frequentes contactos físicos em jogos de preparação, porque os jogadores não têm ainda o nível de preparação adequado a uma presença em jogo apenas com o objetivo da bola. Como têm ainda a preparação atrasada, tendem muitas vezes, em caso de serem batidos, de agarrar o adversário ou de se encostarem aos adversários. Isso provoca contactos físicos frequentes e por isso são raros os jogos de preparação que atingem um nível exibicional acima da média. Kalila bem a correr para a linha de fundo. Foi obrigado, no entanto, a fazê-lo a direito pela presença próxima de King. E o cruzamento não resultou perfeito. Mauro Soares.
E agora Mauro Aires, recuado para receber a bola. Batido por Hassan, que veio lá da frente para formar uma das linhas de defesa do Benfica. Vai o Belenenses agora pelo lado esquerdo e tem sido uma das vantagens dos azuis nesta partida, jogando com a mesma naturalidade do lado direito e do lado esquerdo. Se bem que a equipa tenha sido mais eficaz nesse registro de jogo na primeira parte. Mantém-se 1-1. Neves fez o gol do Belenenses aos 32 minutos da primeira parte, um belo golo. E Panduru, no início da segunda parte, fez o empate na marcação estupenda de um livre perto da linha limite da grande área azul. São raros os cruzamentos que resultam. Os jogadores batem a bola com demasiada força. E vai haver nova substituição na equipa do Belenenses. Vai sair o argentino Mauro Aires, vai entrar Edson com o número 18. É um ex-júnior do Belenenses. Algumas excelentes novidades têm apresentado o Belenenses esta noite aqui no Restelo. Pretende o Kennedy iniciar um lance corrido de ataque, passando rapidamente. E como que dizendo ao companheiro pela desmarcação que fez que devia também jogar rapidamente, isso foi feito, só que houve falta cometida sobre Kennedy. Mais um livre perigoso contra o Belenenses, mais um livre para King, se de facto há a intenção de experimentar King em lances de bola parada em que é preciso atirar com força. E outro suplente se junta a Edson, Nuno Luz. É o número 16 da equipa. Rogério. Rogério, vou ver quem vai sair. Quem vai sair, João? É o Mauro Aires e o Tuga. Duas outras novidades. King, de novo com força, bola contra a barreira, recarga deficiente. E o fora de jogo assinalado. E agora sim, vão entrar com o número 16 Rogério e com o número 18 Edson. E depois vai sair Taira e Mauro Aires. Edson, um ex-júnior, Rogério vem do Vianense. São mais duas novidades na equipa de Restelo. E com a saída dos consagrados, daqueles mais conhecidos, o Belenenses começa a ter em campo uma equipa de promessas, se esta expressão é permitida. Neves é uma novidade, Paulo Madeira uma novidade, Lula também novidade, Fernando Mendes. Fica-se esta referência, saiu o capitão Mauro Aires, entregou a braçadeira a outro Mauro, ao Mauro Soares. Mais palmas para os jogadores do Belenenses que saem, o público do Restelo está agradado com a promessa que fica no relevado da equipa do Belenenses para a época 95-96. Tenho comigo Mauro Aires, um jogador experiente, o jogador mais antigo da equipa. Mauro, como capitão, como é que vê esta equipa para esta época? Pronto, eu acho que estamos no bom caminho. Acho que o Belenenses, pronto, como todos sabem, o Belenenses é renovado. E até agora estamos a dar um bom espetáculo e espero que corra a época como nós queremos. Né? E como é que vocês querem? Europa ou um lugar tranquilo? Sim, em princípio fazer um campeonato tranquilo, depois acho que domingo a domingo nós vamos ganhando confiança, vamos interessando a equipa, que é uma equipa praticamente nova, e depois eu acho que, depende dos resultados, a gente começa a ter aspirações. Muito bem, está Mauro Aires, um argentino que já se radicou aqui no Belenenses. João Alves não mexeu na defesa. Ivkovic, Neves, Paulo Madeira, Lula e Fernando Mendes começaram o jogo e permanecem em campo. João Alves ou pretende ver em ação, durante o tempo que for possível, uma defesa sólida em que está a pensar, ou então já não tem dúvidas nenhumas relativamente à forma como vai colocar em campo os jogadores que formam a defesa ou vão formar a defesa azul.
da defesa azul para diante. João Alves tem mexido bastante na equipa. O número 15, Miguel Mota, a aparecer pelo lado esquerdo. Braçar fora da baliza e o gol do Belenenses. É o aproveitamento indispensável e que eu tenho sublinhado de lances em que é preciso ter frieza, ter uma boa visão da baliza e saber aproveitar a oportunidade que se abre. Belenenses em vantagem, 2-1, um excelente golo no sentido em que o jogador azul aproveitou bem a oportunidade que teve, baliza aberta, abraçar fora do lance, a bola à frente e o remate pronto. E Kalila a fazer o 2-1 para o Belenenses. E foi alegria em massa no banco do Belenenses, todos saltaram e para já João Alves quer colocar todos a jogar, vão entrar Nito e também Miguel Vaz, vamos ver quem vai sair. Fernando Mendes e creio que é Tonanha. Já saiu Fernando Mendes, é o primeiro defesa que abandona o relvado. E mais outra substituição, vai entrar com o número 13, Raul. Vamos ver quem vai sair da equipa do Belenenses. Fernando Mendes e Tonanha fora do relvado. E praticamente todos os suplentes em ação no Belenenses. Preparado para entrar agora Raul. E vai sair Paulo Madeira. Finalmente João Alves a mexer na defensiva azul. E com tantas entradas torna-se já difícil arrumar esta equipa do Belenenses, que deu boas indicações enquanto alinhou, digamos, com os seus, em princípio, titulares, mas que continuou a dar boas indicações à medida que João Alves foi fazendo substituições. Aliás, foi um jogador recém-entrado, Kalila, o autor do segundo gol do Belenenses. Este número 11 não é Tonanha. É o Miguel Vaz, veio do Benfica de Castelo Branco. A numeração dos suplentes segue a ordem normal até 18, mas depois dois jogadores foram para o banco com camisolas repetidas relativamente aos jogadores em campo. Miguel Vaz, do Benfica de Castelo Branco, com o número 11, e Marco Silva, um júnior, com o número 9. Entrada de Raul, saída de Paulo Madeira. Da defesa inicial permanecem em campo Neves e Lula. O Benfica não fez ainda nenhuma substituição, provavelmente não fará nenhuma. Artur Jorge quer ver esta equipa até ao fim, Luís Miguel Pereira. Parece que sim, pelo menos não há nenhum esboço de substituição. E Artur Jorge, que até há bem pouco tempo conversava animadamente com a Mário Wilson, mudou de cara nos últimos minutos. Mais um ressalto, bola ali na grande área, um remate de primeira, dificuldades de braçar. E o Belenenses neste aspecto está a revelar-se uma equipa mais eficaz que a do Benfica, criando algum perigo nos lances desenvolvidos na grande área. E este conjunto de jogadores novos no Belenenses está a entusiasmar o público. Estamos a notar nesses jogadores um grande empenho no jogo, uma entrada forte, ritmo alto, velocidade, e o público está a gostar bastante disso. E vão mesmo jogar todos na equipa do Belenenses. Vai entrar Raul, vai sair Neves. E só falta o guarda-redes suplente Luís Ferreira, que era dos Elvenses. Isto significa que já foram feitas 8 substituições, ou com a entrada de Marco Silva, João Alves fez 8 substituições. E ainda vai e João Alves faz sinal para vir também o guarda-redes suplente Luís Ferreira. Parece que ele também vai jogar. Corresponde desta forma, João Alves, à ideia da apresentação. É verdade que todo o plantel se apresentou ao público, 1 a 1 no início do jogo. Mas era preciso também apresentá-los futebolisticamente, e é o que João Alves tem vindo a fazer.
E de fora ainda estão 9, tantos quantos os jogadores que eu contei e que apareceram na apresentação com fato de treino, saudando apenas o público. O Benfica não tem capacidade de resposta em termos ofensivos. Há largos minutos que a equipa do Benfica se mantém muito longe da grande área do Belenenses. É a equipa azul que se estende por todo o relvado. Ganha um canto o Belenenses e Belenenses que vai fazer a última substituição. Ainda não é já. Mas está Luís Ferreira já junto à linha para substituir daqui a pouco o Ivkovic. Compreende-se também que Artur Jorge não faça substituições, porque no banco estão, no fundo, boa parte dos jogadores que estiveram frente ao Milão. Remate em bicicleta, dentro da grande área, situação perigosa. E há uma tradicional reação de solidariedade dos jogadores, companheiros daquele que estava perto do lance, de um lance destes. Mas dizia eu, no banco do Benfica estão Paulo Pereira, Iliev, Valdo e Edgar. Jogaram na quinta-feira frente ao Milão. Artur Jorge está a poupá-los. Para além desses, no banco Veiga, guarda-redes, e depois os juniores Veríssimo e Bruno Bastos. Ivkovic fora do campo e João Alves já fez todas as substituições. Tinha 9 jogadores no banco e todos eles estão já em movimento no relvado. Luís Ferreira tem 23 anos, vem de Uelvas. Jogador, no entanto, do Belenenses, primeiro clube de Luís Ferreira em Portugal. Últimos instantes da partida Belenenses-Benfica. O Belenenses está a vencer por 2-1. E depois deste jogo, os senhores telespectadores podem rever alguns dos lances fundamentais da partida, desenvolvidos com um grafismo espetacular e comentados por Bento Rodrigues. Alguns instantes de revisão espetacular dos lances principais deste jogo. E podem ver esse resumo logo a seguir ao final do Belenenses-Benfica. São os últimos instantes desta partida, que teve alguns lances espetaculares, que vamos poder rever com um grafismo que constitui novidade em televisão em Portugal depois deste jogo, que teve um Belenenses mais interessado no jogo que o Benfica, mais forte, mais rápido, e por isso também vence por 2-1. E esta reserva do Benfica só em alguns momentos deixou perceber qualidade futebolística. Um grande déficit de ligação do coletivo. Algum cansaço também prematuro. Último minuto do jogo, o Belenenses a vencer por 2-1. 3 belos golos em 3 dos lances mais destacados deste jogo. O primeiro golo para o Belenenses, Neves, numa bela jogada de ataque dos azuis.
O Benfica empatou no início da segunda parte por Panduro, na superior marcação de um livre, perto da área do Belenenses. E a 10 minutos do fim, Kalila, no aproveitamento de um ressalto dentro da grande área, com Brassar fora dos postos, não teve dificuldade em fazer o 2-1. Remate violento, Brassar a largar, depois a escorregar, a ficar fora da baliza. E mais um pouco. E teria o Belenenses a hipótese de fazer o 3-1. João Alves estava com uma fé, porque Lula ia marcar este livro, e o João Alves disse, não, não senhor, não és tu que marcas, é o Miguel. Mas Kalila, perto do lance, quase chegava a bola para o remate e muito perto do poste esquerdo da baliza de Brassar. Um dado preocupante, Brassar não agarra bolas. Agarrou agora, Brassar. São os últimos momentos do jogo. O Belenenses vence por 2-1, merece o triunfo. Foi a equipa mais forte neste jogo, a equipa mais rápida, mais agressiva. A equipa mais ligada e aquela que soube desenvolver um futebol concordante com as situações que se lhe iam deparando. Foi capaz de flanquear a defesa do Benfica quando isso se impunha, rematou de longe e de perto, jogou pela faixa central e final do jogo, vitória do Belenenses. Nuno Luz e Luís Miguel Pereira, repórter SIC em ação. Começamos por Artur Jorge, uma derrota preocupante ou nem por isso? Preocupante. O que é que você está a dizer preocupante? Porque o Benfica perdeu? E qual é o problema do Benfica perder? O Benfica já perdeu tantos jogos este ano. São jogos, jogamos com uma equipa só, os jogadores têm jogado menos vezes. E, portanto, não percebo porque é que você diz preocupante. Eu fiz-lhe uma pergunta, não fiz uma afirmação. Prevê que, em algum momento do campeonato, o Benfica seja obrigado a utilizar uma equipa semelhante a esta, uma equipa de recursos, visto que tem muitos jogadores internacionais? 24 jogadores. Houve muitos jogadores hoje que não estavam cá, como sabe, estão na seleção. Há jogadores magoados, temos um jogo amanhã e estamos a fazer, como deve calcular, aproveitar estes jogos para pôr todos os jogadores a jogar. João Pinto regressa amanhã ou não? Vamos a ver amanhã. Ainda não dá indicações sobre o regresso de João Pinto, o treinador do Benfica, Artur Jorge, mas não se preocupa muito com esta derrota do Benfica. João Alves, Artur Jorge diz que esta é uma derrota normal. Para si esta é uma vitória normal? Acho que as vitórias são todas normais. Vencer ao Benfica, derrotas também. vencer ao Benfica tem um sabor especial, mesmo que seja no início de época, como agora? Não, olha, o sabor não é vencer o Benfica, não é isso que está em causa. O que tem um sabor especial é realmente hoje poderem-se ter estreado aqui uma dezena de jogadores, mais ou menos, vindos de clubes de divisões inferiores, jogadores que andavam perdidos no futebol português e que realmente, dentro de uma política nova que está a ser feita no Belenenses, se está a tentar realmente recuperar este clube em todos os aspectos, nos aspectos desportivos, nos aspectos económicos, porque não podemos ter um grande plantel com nomes sonantes. Contrataram-se alguns jogadores realmente com o nome firmado no futebol português, mas acima de tudo fazer uma aposta, mais do que tudo, na juventude, porque a juventude é que é o futuro e o Belenenses realmente tem que ter futuro, e para ter futuro tem que ter uma política deste género. Muito bem, para já a aposta na juventude de João Alves está a ganha. O Belenenses ganhou ao Benfica esta noite aqui no Restelo. E vamos sair por instantes do estádio do Restelo, mas repito que daqui a pouco, dentro de alguns segundos, vamos ter um resumo dos lances fundamentais deste Belenenses Benfica, com um grafismo espetacular naquilo que constitui uma novidade em jogos de futebol transmitidos pela televisão. Não saia, portanto, do seu lugar. Voltamos já a seguir. Se para cada desejo houvesse um fruto, como há para a sede, o prazer seria permitido e universal, porque toda a sede é igual. No sumo original de cada fruto, a vida. Toda a vida é uma só. Porque aquilo que toda a raça humana bebe é para matar a mesma sede. A sede de uma raça. Da raça Parmalat. Parmalat. Sumos e néctares. Só há um corpo.
De regresso ao estádio do Restelo, no final de um Belenenses-Benfica que serviu para a apresentação dos azuis a um público pouco numeroso que veio até ao estádio do Restelo. Futebolisticamente o Belenenses apresentou-se bem, apresentou um conjunto de jogadores novos, vindos de clubes pequenos e da terceira divisão. Todos eles agradaram de uma forma geral e o Belenenses produziu coletivamente uma excelente exibição que encheu de confiança os seus adeptos e justificou o triunfo sobre uma segunda equipa do Benfica sem qualquer substituição ao longo do jogo. Artur Jorge preferiu ver a equipa em ação os 90 minutos e uma equipa com força a menos e com profundidade atacante também a menos. Uma equipa que esteve alguns furos abaixo do Belenenses neste jogo. Jogo que não produziu muitos lances espetaculares, mas ainda assim produziu alguns. Vamos ver já a seguir um curto resumo desses lances fundamentais, com um grafismo para o qual chamo a atenção dos senhores telespectadores. Um resumo comentado por Bento Rodrigues. É um resumo que mostra os lances principais do Belenenses-Benfica, mas que serve, antes de mais, para mostrar novos instrumentos de análise que facilitam o entendimento e a explicação das jogadas. Neste remate do Benfica, atente-se na trajetória da bola, perfeitamente definida. Pode comprovar-se aqui uma vez mais numa bola que vai ao poste da baliza de Fernando Braçar. A trajetória da bola e depois o remate para fora. Este é um livre cobrado pelo Belenenses, bem para dentro da grande área. O cabeceamento, lá estão os jogadores que cabeceiam bem identificados e a trajetória da bola a ser perfeitamente identificada. O golo do Benfica, o livre marcado por King, a barreira a 10 metros. Aqui ainda não é o golo, é um livre que leva ainda assim muito perigo à baliza do Belenenses. A trajetória da bola, um remate violento para a defesa do guarda-redes do Belenenses. E o golo da equipa do Restelo. Praticamente não precisa de comentários, esta jogada está perfeitamente identificada com toda esta nova tecnologia que a SIC põe ao serviço do futebol. Remate de Neves, a bola toca em paredão e para no fundo da baliza do Benfica. Aqui o golo do empate, a barreira a 8 metros e 30 centímetros, o remate de Panduru. Repare-se na velocidade da bola, 93, diminui quando bate no poste para 67 km/h e para também no fundo da baliza do Belenenses. O golo que dá a vitória à equipa do Restelo, falhanço de Fernando Braçar e depois aqui o homem da equipa de João Alves a meter a bola no fundo da baliza. Nova tecnologia de... Um novo grafismo que permite prolongar o prazer do futebol alguns minutos para além do final do jogo. Belenenses-Benfica, apresentação, vimos os golos, excelentes os três, e vimos uma partida que serviu para mostrar uma segunda equipa do Benfica e revelar a qualidade e a quantidade do plantel encarnado, e também para mostrar, e foi sobretudo isso que foi sublinhado com muitos aplausos aqui no Restelo, uma nova equipa do Belenenses, formada à base de jovens que ninguém conhece, mas que provavelmente passarão a ser conhecidos muito em breve. O Belenenses venceu por 2-1 e venceu bem. A partir do estádio do Restelo, nada mais. Boa noite.